Bom, nerd, será que o Thor, o deus do trovão, continua assim tão poderoso, tão forte, sem o seu martelo, o seu Mjolnir? O que ele consegue fazer quando ele está com o seu martelo e o que ele não consegue fazer quando ele está sem o seu martelo? No filme que vai estrear ano que vem, Vingadores Guerra Infinita, como a gente já sabe, o Thor não vai mais estar usando o seu martelo, porque pelo trailer a gente viu que a Hela, a deusa Asgardiana da morte, acabou destruindo ele. Mas será então que ele vai ficar totalmente mais fraco por não estar mais usando o seu martelo? Bora conferir. Fala nerdzada, beleza? Eu sou o Caio e por hoje aqui no canal eu vou falar do Thor e do seu poderoso martelo. Eu vou falar especificamente dos poderes que o Thor tem quando ele usa o martelo e dos poderes que ele perde, que ele não tem, que ele fica sem quando ele não usa o martelo. I had a fight recently. Did I win? No, I won easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Bom, o Thor, como ele também é conhecido, é o deus do trovão, filho de Odin e um Asgardiano. Então só a física natural dele já dá esse título de deus pra ele. Então o Thor sem o martelo, ele já tem força sobre-humana. Inclusive é uma força tão grande que bate de frente até mesmo com a força do incrível Hulk. Aliás, nos quadrinhos o Thor também já derrotou o Hulk várias vezes e o Hulk também já derrotou o Thor várias vezes. Kind of both like fire. But Hulk like raging fire. Thor like smoldering fire. Até hoje não houve nada que ele não tenha conseguido carregar, puxar, levantar ou empurrar. Ele já até conseguiu fazer um planeta inteiro tremer só com uma martelada. E também só na força bruta conseguiu romper cabos de adamantium, que é um dos materiais mais resistentes do universo da Marvel. A força física do Thor, como não tem um limite estabelecido, é potencialmente infinita. E ainda sem o seu martelo, ele também tem a resistência de um deus, do tipo que aguenta cair na porrada com o Hulk, tomar vários socos e ainda ficar de boa. O Thor ainda pode resistir aos rigores do espaço, às pressões dos oceanos, do núcleo terrestre, explosões ou rajadas de energia, disparos de armas de fogo e também pode resistir a temperaturas extremamente altas ou baixas. E ele também tem um grande fator de cura, e não é igual ao do Deadpool, do Wolverine ou do incrível Hulk, mas ainda assim é bem alto. Thor também pode se mover muito mais rápido do que um ser humano normal, graças às vantagens oriundas da raça asgardiana. A capacidade de reação do Thor também é muito superior se comparando a um humano normal. Ele também é praticamente imortal, sendo quase imune ao envelhecimento, pois apesar dele viver milhares de anos, ele ainda tem a aparência de um jovem asgardiano. E como sabemos, também tem aquela história de quanto mais velho um asgardiano fica, mais poderoso ele também se torna. Sinta os séculos esmagarem você. Esmagar? A passagem do tempo só deixa os Asgardianos ainda mais poderosos. Ah! Experimente você a joia do tempo. O Thor nos quadrinhos também já mostrou a capacidade de voar sem utilizar o seu martelo. Então eu não sei porque ele não faz isso toda hora. Ele também tem um super sopro, tipo aquele do Superman. Ele ainda sem a ajuda do seu martelo tem autossustentação, que faz ele ser capaz de sobreviver no vácuo do espaço sem precisar dormir, respirar, beber ou comer para sobreviver. E um outro poder também que ele tem e muitas pessoas desconhecem é o poder de controlar a Terra. Após a sua ressurreição nos quadrinhos, Thor aceitou sua herança como filho da deusa Gaia, e assim ganhou a capacidade de conseguir controlar a Terra. Ele demonstrou essas habilidades ao poder criar abismos e terremotos continentais. E agora ele também pode controlar deslizamentos de terra e avalanches. Apesar dele ser o deus do trovão, ele não se limita em controlar apenas os raios. E sim, ele é capaz de controlar todo o clima e todos os seus elementos. O Thor também pode invocar chuva sem a ajuda do seu martelo. Pode ainda manipular a terra, como eu já falei, e manipular também o ar. Ele pode até mesmo gerar gelo, tirando a temperatura de um objeto e fazendo aquele objeto ou ser congelar. Muita gente também não sabe, mas esse título de Deus do Trovão não é brincadeira. Ele literalmente consegue controlar todos os raios e ainda sem a ajuda do seu martelo. Ele até consegue lançar os seus raios, invocar os seus raios só pelas mãos. E nessa questão dos raios, ele utiliza mesmo o seu martelo, mas para facilitar essa canalização dos raios. Bom, todos esses poderes que eu citei aqui até agora são naturais do Thor. Isso quer dizer que ele consegue utilizar todos esses poderes sem a ajuda do seu martelo. Então, cara, mesmo ele sem o martelo, ele continua sendo literalmente o deus do trovão, metendo pau em todo mundo. No bom sentido. Mas então o que o martelo acrescenta na vida do Thor? Muita coisa. O Mjolnir dá uma vasta variedade de poderes pro deus do trovão, além dos que ele já possui. Como por exemplo, o poder de controlar melhor o clima.
Eu sei que eu já falei que o poder de controlar o clima é natural do Thor, mas o martelo facilita isso pra ele, dá a ele maior controle sobre os elementos. Ele ainda consegue, com o martelo, transmutar matéria, viagem temporal e espacial, controle da antimatéria, habilidade de invocar mortos e uma certa vez até mesmo o poder de lançar raios em uma pessoa, cuja essa pessoa atingida pelo raio também seria capaz de manipular os raios. Tipo assim, ele passou seus poderes de manipular os raios para uma outra pessoa utilizando o seu martelo. E assim como o martelo do Thor também pode matar, ele também pode reviver os mortos. Uma certa vez, o Thor utilizou os poderes do martelo para reviver o Capitão América. E o martelo do Thor também tem meio que uma essência, uma consciência própria que faz com que ele mesmo possa se transformar em várias coisas que ele quiser, inclusive em um ser humano. O martelo também meio que aumenta o fator de cura do Thor. Ele também repele ataques mágicos e também permite que o Thor produza e manipule energia cósmica em um certo nível. E o martelo também dá outras habilidades pequenas pro Thor, do tipo traduzir todas as línguas do universo para ele e também várias outras habilidades desse nível. E uma outra coisa que muitas pessoas ainda têm dúvida é a respeito do primeiro filme do Thor, quando ele fica indigno de erguer o martelo e assim ele acaba perdendo todos os poderes do Deus do Trovão. Só que na verdade ele não perdeu os poderes naturais dele porque ele estava sem o martelo. Ele perdeu os poderes porque o seu pai, o Odin, acabou bloqueando os poderes dele e também deixando ele indigno do martelo. Então assim ele acabou perdendo seus poderes naturais e também os poderes do martelo. Bom pessoal, então agora tá tudo certo, porque no próximo filme do Thor, Thor 3, Thor Ragnarok, o Thor não vai mais estar usando o seu martelo, mas mesmo assim isso não vai afetar nada ele, pessoal, porque ele, como a gente sabe agora, ele continua muito poderoso mesmo estando sem o seu martelo. Então é isso aí, nerd, se você gostou desse vídeo, conto com o seu like aqui embaixo e também com a sua inscrição. Tamo junto, até amanhã e fui!